Bom dia. Meu nome é Caroline, eu trabalho no Ministério da Saúde, aqui no Departamento de Gestão da Educação, e a gente está começando o último bate-papo sobre o Prêmio InovaSUS. Estamos aqui com os dois colegas que vão ajudar a gente hoje a conversar um pouquinho sobre isso e falar, então, nesse momento final, né, que questões são importantes para a gente levar em consideração, que dúvidas vocês têm aí também para colocar para a gente, que a gente vai ir respondendo aqui nesse bate-papo para ajudar aí as pessoas a se inscreverem, a escreverem seus projetos de inovação para colocar em prática aí a partir do ano que vem. Então, vou pedir o pessoal se apresentar para a gente começar essa conversa. Eu sou Luísa, trabalho aqui no DEGES, a gente está trabalhando com o prêmio da InovaSUS de Gestão da Educação desde o início, já participamos de várias webs e de bate-papos por aqui. Esse é o nosso último momento, nosso último encontro aqui pelo bate-papo, mas a gente também tem várias outras estratégias rolando, vai todo mundo receber vários videozinhos, eu acho que a gente ainda se encontra em outros momentos, de outras formas, aqui para conversar sobre o Inova, e vamos agora aproveitar esses últimos diazinhos para fechar os projetos. Bom dia, me chamo Rodrigo, faço parte do Núcleo de Execução OPA do Ministério da Saúde, estou aí para ajudar vocês aí com relação às dúvidas para encaminhamento dos projetos pertinentes a firmar o contrato com a OPAS. Então, a Luísa estava falando aqui que a gente tem uns canais de comunicação, né? Então a gente quer lembrar que a gente tem lá na comunidade de práticas o site do Prêmio InovaSUS, que tem um tutorial explicando como é que faz o processo de inscrição, tem as perguntas e respostas, que também ajudam a resolver dúvidas de uma forma imediata, e a comunidade de práticas dentro da comunidade, que também é um espaço de interlocução, de fazer perguntas, e a gente está mantendo um diálogo com os participantes por aí também. A gente tem uns recadinhos para dar, que já que a gente está na reta final, é lembrar um pouquinho das datas também, né? Então, assim, a gente precisa lembrar que dia 14, segunda-feira, está terminando as inscrições do Prêmio InovaSUS, e a gente tem uma questão, né? Termina a inscrição, mas os relatos ainda podem, os projetos ainda podem ter alguma modificação pelo autor até o dia 17, né? Porque no dia 18 eles serão publicados, e aí sim, não poderão mais ter alterações. A gente está vivendo um processo de curadoria, então, quanto antes escrever o projeto, mais tempo para ter essa possibilidade de readequar, de qualificar, de melhorar, né, o projeto de acordo com os critérios do edital. Então, a gente tem os curadores que estão aí entrando em contato, dando essa mão para os autores, nesse sentido, né, de poder transformar e melhorar os seus projetos de acordo com a proposta do edital. Então, não esquecer dessas datas. 14 termina as inscrições, 17 as alterações, e no dia 18 os relatos que obtiverem, né, os critérios necessários para passar para a fase de avaliação, então vão dar início à avaliação entre pares com a publicação que acaba com a possibilidade de alteração, então, nos projetos, certo, gente? Então não vamos perder essas datas do foco. A gente tem as outras etapas posteriormente, que são as etapas de avaliação, né? Mas aí no final a gente fala um pouquinho daí para o pessoal que já está inscrito ficar atento aí no processo de avaliação. A gente vai começar, então, fazendo algumas perguntas que a gente tem, que nós recebemos pela comunidade de práticas, né? E vocês que estão aí vendo o vídeo, podem também fazer as perguntas. A gente pede que vocês coloquem o nome, o estado, né? Para a gente saber quem é que está perguntando e a gente poder dar esse apoio para vocês. Se apresentem também aí para a gente fazer essa conversa. Então, fiquem à vontade de fazer as perguntas de vocês. A gente vai começando aqui por algumas que vieram pela comunidade de práticas. Então, eu vou começar com uma pergunta da Tereza, né? Vou pedir que o Rodrigo possa conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Ela diz o seguinte, que não está previsto nesse edital recursos para cobertura de despesas com reforma, adequação de espaço físico e infraestrutura, nem para aquisição de equipamentos e material permanente. Se o projeto necessitar de recursos materiais mais adequados para sua continuidade e conseguir administrar a verba, ele poderá ser utilizado? Se não, a que o dinheiro está destinado? Pode ajudar a gente? Não, gente, é muito tranquilo isso aí. Eu vou pedir para que vocês, novamente, leiam bastante o edital. E lá dentro do edital tem um instrutivo de carta cor. Nesse instrutivo, mostra que você tem direito a 20% do valor total da carta cor para poder fazer reformas, né, adequação de espaço físico, como também aquisições de materiais permanentes. Ou seja, então, quando o seu projeto for aprovado, for destinado um valor para o seu recurso, lá que será utilizado nessa carta cor,
20% do valor total que foi destinado para vocês poderão usar para reformas, adequação de espaço físico, compras de materiais permanentes, não podendo ultrapassar esse valor, sim, essa porcentagem, né, 20%. Então, olha que notícia boa, né? Eu acho que isso talvez é uma necessidade, né? E uma possibilidade aí que o edital tem. Então, Tereza, é possível gastar um pouquinho desse recurso com essas questões. Então, só complementando aqui, por favor, se atente. Se passar 1 centavo, vai criar prejuízo para vocês lá na OPS. Eles são bem criteriosos. O que vocês podem gastar? Vamos supor, eu quero adquirir um computador. Tudo bem. Esse computador, se for um valor que não ultrapasse 20%, do prêmio, que a gente não você pode adquirir tranquilo. Você precisa de um retroprojetor, precisa fazer uma reforma numa sala, não sei, você precisa fazer uma sala de reuniões. Uhum. Você pode utilizar dentro dos 20% que vai estar previsto o valor total da sua carta toda. Então é bem simples, bem tranquilo. Isso. As cartas vão de 60 mil a 130 mil. Então, por isso que a gente não tem como dizer um valor específico, né? Porque depende da classificação que você tem no prêmio, você vai receber uma quantidade de dinheiro diferente. Então, é importante a gente trabalhar essa questão da porcentagem, porque a gente não tem como afirmar o valor. Para cada um vai ser um valor diferente, né? É isso aí? Então, tá. Eu vou passar para uma outra pergunta que tem relação um pouco com isso que eu acho que a Luísa podia falar, talvez o pessoal tenha dúvida ainda, que é em relação à questão da documentação. Eu vou pedir até a Tati aí para me ajudar aqui, que é a nossa colega, que eu estou mudando um pouco a ordem do negócio, mas eu acho que tem a ver um pouco com a questão, só para ver quem foi a pessoa que mandou. A questão do documento, né, Luísa? A gente tem uma instituição, que é a instituição que recebe esse recurso que o Rodrigo está falando aqui para a gente, né? E a gente tem a instituição proponente, que não precisa ser a instituição que recebe o recurso também. Você podia falar um pouquinho sobre a diferença dessas duas instituições aqui, que foi a Cristina que nos perguntou sobre essa diferença, e eu acho que é dúvida de outras pessoas também, né? Então, é bem simples, né? Assim, a instituição representante do projeto é a instituição que o autor faz parte. Aquela instituição que está executando aquele projeto. Então, às vezes é uma universidade, às vezes é uma secretaria de saúde, às vezes é um posto, uma unidade básica, às vezes é a escola de saúde pública, né? A gente tem várias opções, mas aonde você trabalha, né? Quem disse lá, você da instituição tal pode inserir esse projeto? Essa é a primeira instituição representante. A gente pode ter outras instituições representantes, porque pode ser um projeto colaborativo, né? Então, a gente às vezes junta várias instituições, a gente tem vários, né, já inscritos, que é a instituição, uma faculdade, né, junto com uma Secretaria Municipal de Saúde, propondo um projeto para acontecer numa unidade básica de saúde. Então, a gente pode ter 3 instituições representantes aí, né? E aí, quem vai inserir o termo de representação do autor vai ser aonde esse autor trabalha. Esse autor trabalha onde? Né? Na escola, na faculdade, ou ele trabalha na Secretaria Municipal? Então, o termo vai estar no nome dele, e quem vai assinar esse termo vai ser aonde ele trabalha, né? O gestor máximo do lugar que ele trabalha. Já a instituição que recebe recurso é uma instituição que consegue atender os critérios da OPAS, né? Como o Rodrigo estava falando. Ela consegue apresentar todos aqueles documentos para receber esse recurso, fazer a gestão desse recurso, prestar contas desse recurso e aí repassar, de acordo com os pagamentos, de acordo com as utilizações, para essas pessoas que estão fazendo o projeto acontecer. É isso que tem que ver nessa instituição contrata junto à OPAS. Pode ser a mesma? Pode. Tem hora que vai ser a mesma, tem hora que não vai ser. Tem hora que você vai precisar que seja uma fundação, né, sem fins lucrativos para conseguir fazer isso. Então, muitas vezes, né, as universidades federais, públicas, elas têm fundações que fazem isso. As secretarias municipais costumam ter, as escolas de saúde pública costumam ser fundações que conseguem receber esse recurso. Então, é só reparar isso e ver que o autor, na hora que ele se inscreve, enquanto instituição representante, ele se compromete em dizer: a instituição que eu estou colocando aqui, que é da OPAS, que vai receber o recurso da OPAS, ela consegue receber esse recurso. Porque já tem que ter conferido os documentos, já tem que ter enviado os documentos para a gente, porque só vai enviar depois, quando né, souber que ganhou, né? Mas tem que dar uma conferida antes, olhar lá no edital, ó. Isso atende todas as exigências, né? Dá conta. Então, assim, essa é a diferença de uma para outra. Elas podem ser a mesma instituição,
mas podem não ser. E aí isso vai depender da característica do CNPJ daquela instituição. E aí, talvez já possa pedir para o Rodrigo falar um pouquinho que documentos são esses para o pessoal ficar atento e perguntar lá se a instituição tem os documentos, se pode oferecer ou se vai ter que buscar uma parceria para poder receber o recurso. Pessoal, para fazer uma carta acordo é muito simples. Eu acho que grande parte das instituições tem todas essas documentações, né? O que nós precisamos? Dentro do instrutivo de carta acordo, vem listando lá para a gente quais são os documentos necessários para se firmar uma carta acordo. Eu tenho alguns anexos, né, que aí já são partes para preenchimento, e alguns documentos que são mais complicados, mais difíceis de encontrar. Por exemplo, nós temos cópia do estatuto social da instituição, precisamos da ata de nomeação do representante legal, que é bem tranquilo, regimento interno, a gente tem que se atentar a isso também. Você vai precisar entrar no portal Transparência, imprimir a página da instituição que diz que ela está apta a receber recursos públicos. Você precisa também do relatório de auditoria. Esse relatório de auditoria tem que ser externo. Muitas vezes eles mandam o interno lá, a parte contábil da instituição, dizendo que eles estão aptos a receber. Não, tem que sofrer uma auditoria, mandar um relatório para a gente, um relatório sem ressalvas, emitir há não mais que 2 anos, tá? Para poder passar, e uma série de certidões. Que certidões são essas, Rodrigo? São certidões de encargos tributários, né? Certidões negativas. Lá dentro do instrutivo tem citando quais são as certidões que vocês precisam encaminhar. Então é só você dar uma olhadinha, levar essa páginazinha para a instituição e falar, vocês atendem isso aqui? Para a secretaria, vocês atendem? Fundação, vocês atendem isso aqui? Elas falam, eu tenho isso, atendo tudo bonitinho, então a gente pode firmar. É bem tranquilo. Vocês vão receber, vai ser publicado um vídeo onde eu detalho, né? Mais precisamente, eu listo todos os documentos, eu passo um passo a passo de cada um, ensino como é que deve ser, né, inserido cada informações. Então, mais para frente será disponível, esse livro estará disponível para vocês acessarem e tirar todas essas dúvidas. Isso, a gente vai estar disponibilizando esse material, então, para os autores, né, para os projetos, para os autores que forem para a próxima fase aí de avaliação. Então, a gente ainda está esperando homologação, enfim, mas já é um material que a gente está produzindo, né, para fortalecer essas orientações. Mas tem um documento específico desses, né, Luísa, que a gente pede para o pessoal prestar uma atenção importante, assim, eu acho, para perguntar, né, a questão da auditoria, eu acho, né, que é um dos que mais nos preocupa. A questão desse relatório de auditoria, desculpa te interromper. Não, é para a gente começar. Talvez seja o que mais causa uma barreira para poder contratar com a OPAS, né? Porque muitas vezes as instituições encaminham um relatório de auditoria e lá consta algumas ressalvas pertinentes à parte de recurso financeiro. Isso realmente a OPAS não aceita. Se pode ter alguma outra ressalva com relação a prazos, alguma coisa assim do tipo, que ainda passe. Mas esse relatório de auditoria, então, ele tem que ser o quê, Rodrigo? Ele tem que ser um relatório de auditoria feito para a instituição externa à sua instituição. Então, essa é uma pergunta importante para fazer, né, quando for conversar com o pessoal do financeiro. Isso, né? Uma instituição externa, tá? Não pode ser a parte de contabilidade da própria instituição, tem que mandar para a gente dentro do prazo de validade, ou seja, se você, beleza, tá tudo ok, vai começar o seu projeto tem uma vigência de 2 anos, de 1 ano e 8 meses, esse relatório de auditoria tem que se encaixar nesse período. Então, isso é bem importante, a gente tem que ficar atento com isso aí, porque senão, caso contrário, tem que procurar outra instituição que se adequa a esse relatório. E a Secretaria de Saúde, né, os fundos municipais ou estaduais de saúde, eles têm dificuldade com esse documento, porque não é comum no serviço público ter uma auditoria externa, né? Porque para as instituições privadas com ou sem fins lucrativos, isso em geral já faz parte do estatuto delas, uma previsão de uma auditoria externa. Mas para o serviço público não, porque a gente tem o TCU, a gente tem o CGU, a CGU, mas o TCU e a CGU são órgãos internos, né, próprios da administração pública. Então, nem sempre existe essa auditoria externa dos fundos municipais, dos fundos estaduais. Nesse caso, então, é possível, sim, é possível, mas para que seja possível, eu preciso de um ofício dizendo que eles foram auditados pelo TCU de tal região e que está tudo ok.
E também não é uma coisa simples de você pegar um ofício do TCU lá. Mas é possível passar? Sim, é possível. Mas eu preciso desse documento comprovando. Então, o ofício do TCU pode substituir, pode né? substituir. Mas aí tem que começar a pensar como é que faz essa conversa lá com o Exatamente, TCU, né? porque não é uma coisa fácil de se conseguir lá. Eu já sei, porque eu já vi que muitas instituições não conseguiram. Então é realmente um pouco complicado. Então, eu acho que isso aí, a partir do dia 18, já tem que começar a pensar efetivamente, né? Para quem está se inscrevendo, para estar tudo garantido, e quem está no processo aí de já começar o levantamento dos documentos. Mas a gente também vai apoiando nesse sentido no decorrer do processo, né? Quem tiver as inscrições homologadas. Então, eu vou pedir para a Luísa, para a gente falar um pouquinho de que momento a gente está vivendo hoje no prêmio, né? Assim, a gente está em que fase, a gente tem as inscrições, mas a gente também tem outras coisas acontecendo concomitante ao processo de inscrições. Então, você podia falar um pouquinho de que momento a gente está vivendo agora no prêmio aí, para quem está inscrito? Olha, a gente está vivendo um momento bem legal, né? Que é o momento da curadoria, assim, né? A gente tem acompanhado todos os projetos, assim, vendo o pessoal conversando com os curadores. É bem gostoso esse espaço, né? Então, o que é isso? Assim, o pessoal se inscreveu e aí quem estava com a documentação correta, né? O termo de representação correto, quem tinha se inscrito na modalidade correta, né? Ou na modalidade de integração de serviço comunidade ou de educação permanente, a gente conferiu os critérios, os requisitos e passou isso para outros colaboradores, que são os nossos curadores, para eles lerem e irem conversando com a pessoa sobre o projeto. Então, a gente da coordenação da curadoria vai acompanhando essas conversas e vai vendo esses projetos se transformarem, né? Assim, vai vendo como que outro olhar traz novas informações para esse projeto. Às vezes eram coisas que já aconteciam, mas que não estavam escritas ali, né? E ajudando o pessoal também a cumprir os outros critérios, né? Preencher 100% das perguntas, inserir a foto. A gente está sempre falando, inserir a foto na capa é mais interessante, porque vai dar uma visibilidade legal para o seu projeto. Que é essa expectativa, né? Para começar a avaliação entre pares, né? Que são os autores mesmo, que vão avaliar os outros. A partir do dia 4, né? Então, assim, essa é uma expectativa legal, né? Assim, e o que a gente tem feito, assim, com muito cuidado, é conversado com todo mundo que ainda não conseguiu adequar, já fez a inscrição, mas ainda não conseguiu adequar os documentos para ir para a curadoria. A gente tem deixado recado para todo mundo, né, Carol? Isso. Vocês vão ver lá, lembrando, né, Carol? Gente, nos revezamos na conversa com as pessoas. Está quase chegando, né? Vai chegar dia 14, vamos lá, insere documento, você ainda tem um tempo, e quanto mais rápido fizer isso, vão fazer. Para alguns já botar na dica, olha, insere documento, mas também insere a foto. Vamos acelerar esse processo, porque a gente quer mesmo a maior número de projetos participando, assim, né? Então, essa torcida pelos projetos, ela é bem gostosa dessa fase. E aí, a gente tem uma pergunta da Maria que diz o seguinte, que ela está perguntando como é que ela consegue dar seguimento, porque ela ainda não conseguiu acessar a instrução da curadoria. E aí, fico pensando, talvez seja importante a gente lembrar onde que fica a curadoria lá, porque talvez o pessoal, aonde fica a conversa da curadoria, que talvez o pessoal não esteja achando em alguns relatos, né? Não é difícil de encontrar, né? Só porque assim, a pessoa, a primeira coisa que ela tem que fazer é se logar na comunidade de prática, né? Colocar o e-mail e a senha. Depois que ela fez isso, no cantinho direito vai ficar aparecendo uma fotinho dela e tem uma setinha para baixo. Quando você clica nessa setinha, vai aparecer lá vários campos e um deles é meus relatos. Você clica no meus relatos. Aí você vai ver todos os relatos que você já escreveu na comunidade de prática. Né, vai encontrar o que você escreveu para o Inova, né? Entra nesse relato e vai lá embaixo, no final do relato, na hora que acabar tudo, acabar as fotos, todas as partes, a gente tem duas abas de conversa. Uma que é uma conversa geral, que todo mundo pode ver depois que o projeto estiver publicado, e a outra que é a abazinha da curadoria. Tem que clicar na curadoria e aí vai aparecer as conversas lá, os recadinhos meus, da Carol, né? Assim, e do curador que está acompanhando o seu projeto, né? Se não tiver nenhum recadinho lá, eu acho que talvez a pessoa possa, né, dar uma olhada para ver se ela publicou mesmo. A gente está colocando mesmo assim esses recados, né, Luísa? Mas assim, entre em contato com a gente pela comunidade que a gente dá uma força, certo? Acho que não dá para perder essa oportunidade também. Não achou, tá com dificuldade, né? É esse caminho que a Luísa falou, é bem lá embaixo na página.
mas é importante fazer uma comunicação, certo, gente? Porque a gente está acompanhando e aí a gente vai vendo, né, se tem alguma coisa acontecendo com relação a isso. Eu acho que é importante também, Carol, que às vezes o pessoal recebe uma notificação no e-mail dizendo que a gente deixou um recado. E aí tenta acessar por ele pelo e-mail, mas não consegue. Isso. Aí o que acontece? Dá para acessar por ele? Dá. Só que o que você tem que fazer? Você tem que entrar na internet, logar na comunidade de práticas, depois vai lá no seu e-mail e aí clica no link. Que é o próprio texto escrito, a partezinha do texto escrito que aparece, ele vira um link, você clica ali. Aí você vai cair direto nessa parte onde a gente deixou o recadinho. Mas é porque às vezes a pessoa está clicando nesse link sem ter logado na comunidade ainda. Aí não dá certo, o sistema não consegue acessar. Não vai aparecer. Então tem que abrir a comunidade de práticas para poder possibilitar que o e-mail converse com ela e abra diretamente o que você precisa ver, que é esse recadinho lá da curadoria, certo? Então tá, então vou fazer mais uma pergunta para o Rodrigo aqui que a gente tem. A Fernanda, ela pergunta daí já sobre o processo de prestação de contas, né? A gente está querendo se planejar. Então, como a OPAS acompanha e dialoga com os projetos que recebem recursos de carta acordo? É comum esse tipo de participação de repasses de recursos? Quais as maiores dificuldades nesse processo? Fernanda, muito boa essa pergunta. Antes de mais nada, olha só, a OPAS, ela tem uma lista de todas as instituições que ela já apoiou, tá? E o seguinte, lá consta as instituições que estão inadimplentes por prestação de contas. Ou seja, por algum equívoco, algum problema que aconteceu, ela deixou de apresentar certos relatórios e acabou entrando no quadro de inadimplentes da OPAS. Ok. As prestações de contas ocorrem de que maneira? Vocês vão receber o recurso da carta acordo. A primeira parcela é depositada no ato da assinatura do contrato, ou seja, vocês afirmaram, mandaram o projeto, foi aprovado, vão ser encaminhados 2 vias para vocês do projeto elaborado, vocês vão assinar um e vão devolver para a OPAS. Após essa devolução, você já vai depositar na sua conta o valor da primeira parcela. Durante a execução desse projeto, das atividades, para você poder receber a próxima parcela, você tem que prestar contas parcial, tanto financeira como técnica, na parte técnica. O relatório técnico é analisado aqui por nós, do Ministério da Saúde, e a parte financeira pelo pessoal da OPAS. Somente vocês irão receber o segundo recurso se houver aprovação em ambos as prestações de contas, tanto a parte financeira como a parte técnica. O que pode ocorrer? As suas dúvidas durante a execução das atividades. Você pode entrar em contato diretamente com a OPAS. No contrato que vocês irão receber, vão ser designados os responsáveis para que você entre em contato, né? A pessoa responsável da unidade técnica, o e-mail e o telefone. Então, durante a execução das suas atividades, você poderá entrar em contato diretamente com elas ou conosco aqui no Ministério da Saúde, no núcleo de execução OPAS, para poder tirar dúvidas referentes à sua prestação de contas. É muito tranquilo. Esse processo, a gente pede que vocês cumpram os prazos, porque cada vez mais que você atrasa para encaminhar uma prestação de contas, vai atrasar no desenvolvimento das suas atividades e para que você receba o próximo recurso. Então é isso aí, é bem tranquilo e a gente está aqui disponível para poder sanar as dúvidas no decorrer de toda a execução. E acompanhar esses 42 projetos aí, né, que vão ser premiados. Então também acho que, à medida que a gente está também tentando criar estratégias de cuidado, acho que a ideia é que a gente possa desenvolver também, então não temer, né, Rodrigo? Estaremos juntos nesse processo aí de também cuidar desses projetos no processo de desenvolvimento deles, né? Eu vou novamente lembrar, né, que a gente está com o canal aberto de comunicação aí, então quem quiser enviar uma pergunta, quem tiver alguma dúvida, um comentário, quiser contar de onde está assistindo o bate-papo aí pra gente, é interessante que a gente possa compartilhar, certo? Então escreve aí no nosso bate-papo que tem aí possível dentro do nosso bate-papo, para a gente também estar falando aqui um pouquinho das questões que quem está assistindo aí está interessado em saber, certo? A gente tem uma participação especial aqui na sala, eu acho que vocês já devem ter visto aqui a movimentação da entrada. O nosso coordenador está aqui, veio fazer uma saudação, então, aí, para os participantes. Felipe. Bem, pessoal, bom dia, Carol, Rodrigo, Luísa, bom dia a todas e todos que participam aí do último bate-papo que a gente tem
em relação ao edital do InovaSUS da gestão da educação. A gente está contando com todos vocês e todas vocês para inscrever seus projetos nesse edital. É um edital que é muito caro para nós, né? É significativo que a gente possa apoiar vários projetos que vão ser desenvolvidos em todo o país. E aí a gente tem trabalhado numa metodologia inovadora, que a gente tem discutido ao longo desses bate-papos, que passa por um processo inicial de inscrição do projeto, de realização de um trabalho de curadoria, então tem um conjunto de pessoas mobilizadas e ávidas por conversar com vocês para apoiar vocês no desenvolvimento desse projeto, para que o projeto tenha a cara o mais possível, que dialogue com a realidade local, que consiga dar resposta aos desafios que vocês têm no local. Hoje, em especial, a gente fez uma mobilização grande para tentar dialogar com as instituições de ensino que têm curso de medicina. Então, a gente ativamente ligou para os lugares, porque isso é uma das modalidades, a modalidade 2 do edital, que é a modalidade da integração ensino e serviço. E é muito importante que a gente possa olhar para essa modalidade 2 e enxergar nela algumas questões que são importantes hoje do ponto de vista da política de saúde. Então, hoje, a gente está com um conjunto de dispositivos em relação à questão da mudança dos cursos de medicina. A Lei do Mais Médicos foi publicada em 2013, estabeleceu como um dos mecanismos a questão do COAPS e uma mudança na lógica da abertura das escolas médicas, tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas. Isso tem mudado um pouco a cara dos cursos de medicina no país. Está no movimento de interiorizar as vagas de medicina para aproximar a formação médica das necessidades do sistema único de saúde. E essa modalidade 2 do edital, ela visa justamente apoiar essas instituições para que elas possam desenvolver projetos nesses lugares para, por exemplo, andar com o processo de contratualização do COAPS, do Contrato Organizativo de Ação Pública, Ensino e Saúde, que é um dispositivo bastante importante para poder regulamentar essa relação entre as instituições de ensino dentro de um determinado território. E aí o papel tanto das instituições de ensino, mas também, em especial, da gestão do SUS é fundamental. É por isso que tanto o edital do InovaSUS quanto o edital do PET Saúde, GraduaSUS, que inclusive hoje à tarde a gente tem um bate-papo às 16 horas. 15h30, não? Às 15h30. Daqui a pouco a gente vai checar a informação e repassa daqui a pouco certinho, mas ambos os editais estão com essa característica de convocar intensamente que o SUS participe, que a gestão do SUS, os trabalhadores do SUS participem da construção dos projetos. Então, nesse sentido, eu faço esse reforço para que vocês leiam o edital com atenção, busquem na comunidade de práticas do Prêmio InovaSUS dúvidas que outras pessoas já tiveram, que já foram tiradas por nossa equipe, que podem ser dúvidas que vocês também têm. E estamos aqui à disposição para responder agora as questões que vocês tiverem e quiserem dialogar conosco. Tá? Então, o bate-papo do PET começa às 16 horas, para quem quiser participar, ainda hoje. Ambos os editais estão em fase final de inscrição. O edital do InovaSUS vai até segunda-feira, dia 14, o edital do PET vai até o dia 17, e não é o prazo final, não vamos ter mais prorrogação. Então é muito importante que vocês inscrevam o projeto o quanto antes, para que nossa equipe de curadores possa apoiar vocês no desenvolvimento do projeto. Quem tiver alguma dificuldade em relação a não estou conseguindo visualizar o contato, acho que não recebi nenhum contato, como é que é isso? Olhe as informações que nós temos construído de orientações sobre como é que funciona a curadoria, qual que é o campo dentro do site da comunidade de práticas, que é o lugar onde a gente disponibilizou para as pessoas inscreverem o projeto, justamente para que o processo de inscrição, posteriormente de curadoria, de avaliação entre pares, seja um processo rico de troca de experiências. Então, a gente está aqui completamente à disposição de vocês para apoiar a inscrição desse projeto, de forma que o projeto tenha o máximo possível a cara da realidade do bloco regional onde vocês estão inscritos. Isso aí. Ótimos lembretes. Eu acho que para a gente finalizar mesmo, estamos precisando de alguns lembretes nesse sentido para incentivar mesmo algumas questões importantes. Então, tá, Felipe, obrigado pela sua participação. E você fica com a gente? Eu fico aqui mais um pouquinho. Então tá bom. Então vamos seguir mais um pouquinho nas perguntas aí com o que o pessoal está fazendo. Lembrar que pode fazer perguntas no momento aí ao vivo e a gente vai respondendo aqui, certo?
A Edviges Maria tem uma questão que é a seguinte, ela fez a inscrição e ela disse que até agora ela não teve contato. Então, ela gostaria de saber se há como inserir outras coisas nesse relato dela. Por exemplo, o trabalho de conclusão de curso que ela fez, que está relacionado a esse trabalho, que é o banner que ela apresentou, esse trabalho de conclusão, se ela pode inserir no projeto dela na comunidade de práticas. E aí, a Maria Edviges pode inserir o banner do TCC dela? Olha, bom, primeiro já vou adiantar que eu já conversei com a Maria Edviges, né? A gente já conversou lá na comunidade de prática, ela já está conversando com o curador, então, assim, todo mundo que já fez a inscrição antes no tempo já está com contato, a gente já está conversando. Se não está com o curador, é porque ainda está na fase de adequação dos documentos, que né? Precisa dar uma olhada lá e tá ver o que não está bem, né? E, então, assim, acho que essa é a primeira ponto importante, né? Tem gente que finalizou essa semana, que adequou e que está recebendo o curador agora essa semana, e aí vai receber os contatos. Né? Agora, em relação a inserir outros materiais, a gente pode inserir outros materiais que complementem esse projeto. E é legal dar essa dinâmica, né? E mesmo ela já tendo recebido contato da curadoria, né? Então, assim, o fato de ela ter recebido o contato não quer dizer que terminou, né, Luísa, a inserção de possibilidades dentro do trabalho. Ao contrário, né? Exatamente para fazer, e aí foi o que a gente começou. Olha, conversa com o curador, que é que mais vai complementar esse projeto. Então, às vezes o banner é legal, porque ele é uma foto, ele tem um gráfico, ele tem uma dinâmica. Mas o TCC completo já pode ficar informação demais, porque todas as informações necessárias e que vão fazer parte da avaliação, elas estão ali dentro do relato, daquelas perguntinhas, né? Então, é para inserir coisas que complementem, que ilustrem esse projeto, que deem essa dinâmica, e não necessariamente ficar... Porque tem gente que está com essa sensação que ali parece um resumo do projeto e não um projeto completo. A ideia é que não, que aquele ali é o projeto, né? Responder as perguntas é esse projeto. E a gente focou nessas perguntas porque elas são as mais importantes para a gente conseguir entender o que está acontecendo lá no território, né? E é importante também lembrar que, assim, até o período final da curadoria, vocês podem fazer alterações no projeto. Dia 17. É o dia 17. Isso. Então, até o dia 17 vocês podem fazer mudanças. A partir de então, a edição desses projetos vai estar bloqueada. Então, vocês têm até o dia 17 para fazer a alteração, seguindo ou não o que os curadores colocarem enquanto questões para vocês. Então, vocês têm toda essa disponibilidade, tem um campo dentro da lógica de inscrição dos relatos na comunidade de práticas para inserir imagem. Então, se quiser inserir um banner, se quiser inserir uma foto de uma atividade que vocês realizaram, ou ilustrando a atividade que vocês querem realizar, uma imagem, um gráfico, alguma coisa nesse sentido, também é possível. Né? Ótimo. Eu acho que já vamos partir, então, pedir para o pessoal, se alguém tem mais alguma questão para colocar agora, porque aí a gente já vai organizando um pouco o nosso processo de encerramento aqui. Então, quem tiver uma perguntinha, escreve aí para a gente seguir fazendo o bate-papo, certo? A gente vai... Como? Então, a gente vai falar mais uma perguntinha aqui, vou pedir para o Rodrigo... ficar atento com a gente. A Michele, ela está dizendo perguntando, né, se ajustes pontuais, né, foi dito no início digital, os projetos poderiam não estar com tudo completo. Isso é uma coisa que a gente precisa ver aqui, né, se não tiver tudo completo, seriam desclassificados. Esses ajustes seriam aspectos pontuais que deixam dúvidas. Então, é possível organizar alguma coisa relativa à documentação ainda durante o processo de inscrição? Então, mas só para a gente dizer, eu acho que é importante separar um pouco o que é a inscrição do projeto, que vai ser avaliado, vai ser passado por uma curadoria, vai ser avaliado pelas próprias pessoas que estão inscrevendo os projetos no edital, né, que a gente está chamando de avaliação entre pares. Ou seja, cada pessoa, eu inscrevi um projeto, a Luísa escreveu um outro projeto, e ambos vamos avaliar projetos de outras pessoas que se inscreveram. Nesse ponto, é muito importante lembrar que, quando eu for avaliar o projeto da Luísa, eu não preciso me preocupar de avaliar o projeto da Luísa achando que ele está concorrendo comigo, porque as pessoas vão avaliar um projeto que não concorre com o seu próprio, porque a premiação é uma premiação que se dá por regiões. Então, quando eu for avaliar um projeto, eu vou avaliar um projeto de uma outra região do país. Então, não precisa ter essa preocupação de, será que eu avalio bem, será que eu avalio mal?
Se eu avaliar bem, será que vai prejudicar o meu projeto, porque eu vou estar dando uma boa avaliação para o projeto de uma outra pessoa? E, posteriormente, ainda tem a avaliação, os melhores projetos dentro do processo de avaliação entre pares ainda vão para uma comissão de avaliação. Só depois que a gente publicar o resultado final é que entrará nesse período de inscrição do projeto junto à OPAS. Então, todos os documentos que estão lá no edital, os instrutivos, o que é que precisa ter, nós estamos colocando isso nesse momento para que vocês possam identificar a instituição que vai receber o recurso. Tá? Mas os ajustes do projeto da Carta Acordo, ele vai ser feito posteriormente à divulgação do resultado final. O que importa agora é efetivamente o que é que vocês estão planejando fazer aí no local de trabalho de vocês. É isso que vai ser avaliado pelos pares de vocês, é isso que vai ser dialogado pela curadoria, é isso que vai ser olhado pela comissão de avaliação posteriormente. Então, se tem um documento, por exemplo, tem uma questão da auditoria, né, Rodrigo? Isso. A instituição precisa ter uma auditoria independente. Eu não tenho, a instituição que está parceira comigo não tem auditoria independente. Tem tempo, por exemplo, até a divulgação. Vocês podem olhar o cronograma do edital, existe um tempo aí para realizar ainda, por exemplo, essa questão da auditoria, se for necessário. Então, vocês não precisam estar preocupados em relação à celebração da Carta Acordo, de estar com tudo pronto e organizado neste momento. O que é mais importante agora é que o projeto esteja escrito e esteja refletindo o que vocês pretendem desenvolver aí ao longo da duração do projeto. Lembrando que isso não quer dizer que vocês não precisem identificar já desde já uma instituição que tenha como ou já cumprir, ou já cumpra os requisitos de celebração da Carta Acordo, ou que tenha como se organizar até a data onde vai ser divulgado o resultado final, para poder fazer esse processo de ajuste de celebração da Carta Acordo. Isso. Aí, isso está falando, acho que lembro que a Luísa falou antes, né, da questão do documento, da instituição, né, que também é uma questão que é importante, tá? Mas isso, se o projeto for para a curadoria, isso já foi conferido, né, Não, Luísa? é porque eu acho que ela está perguntando assim, ó, se não tiver completo, vai ser desclassificado? Aí, o ajuste aqui deixou dúvida? Não, nenhum projeto vai ser desclassificado porque a gente teve dúvida em alguma das perguntas. O que a gente está falando no edital que desclassifica o projeto? É quem não inseriu o termo de representação correto, quem não respondeu 100% das perguntas do relato e quem não inseriu pelo menos uma foto. Né? Então, essas questões são as questões que a gente está discutindo ali. Se chegar no dia 17, o autor não tiver feito esses 3 itens mínimos, aí o projeto vai ser desclassificado. Mas, assim, a gente está conversando com todo mundo sobre isso. Depois, lá na frente, depois que ganhar, que sair o resultado, que aí for começar a pensar no projeto da OPAS, realmente tem lá no edital uma questãozinha assim, os projetos podem sofrer ajustes depois da avaliação da OPAS, que é um pouco que a gente já conversou aqui hoje, que o Rodrigo falou. A gente manda para a OPAS, aí eles fazem uma análise. Às vezes eles falam assim, não, você colocou muito dinheiro aqui ou muito dinheiro ali, vamos mudar essa rubrica para cá, esse tanto aqui. Esses são os ajustes que vão acontecer lá na frente, né? E não descaracterizar um projeto ou descaracterizar. São duas coisas separadas. São ajustes pertinentes ao projeto encaminhado para a OPAS. Depois que o projeto chegou na OPAS, ele não pode sofrer mais nenhuma inserção de atividade, ou você tirar uma atividade que você achou que não achou que seria interessante colocar. Não, o projeto chegou na OPAS, ele vai ser analisado a documentação que foi entregue. Pode ser que, como a nossa colega falou, vocês tenham colocado um pouco mais de dinheiro numa rubrica, eles pedem para você poder fazer um remanejamento ali. Então, são análises feitas dentro do projeto encaminhado. Porque tem algumas regras, né? Entre os anexos do edital, a gente colocou o manual instrutivo da OPAS. E a gente está trabalhando com a OPAS já, para no ano que vem a gente fazer um detalhamento desse manual para que fique o mais claro possível para todo mundo poder acompanhar isso e poder realizar isso. Então, tem algumas regras, por exemplo, nenhuma das rubricas, eu não posso, por exemplo, prever que 100% do recurso que eu vou receber ele vai ser para pagamento de pessoa física, por exemplo. Tem um máximo de rubrica que é de até 60%. Isso quer dizer que se eu mandar um projeto lá na frente, eu fui aprovado, e eu mandar um projeto lá na frente e tiver 100%, eu vou ser desclassificado? Não. O que vai acontecer é que a OPAS vai dizer, a gente mesmo, antes de ir para a OPAS, na verdade, sim, faz uma pré-análise. Como o Rodrigo falou, né, que é a execução OPAS aqui dentro do Ministério, a gente faz uma pré-análise. Então, se tiver alguma inadequação às regras da OPAS, a gente já devolve para vocês o projeto sinalizando assim, ó, precisa ajustar isso, tem uma documentação que está faltando.
de modo que isso já chegue na OPAS o mais completo possível. É óbvio que a OPAS pode identificar coisas que nós não identificamos numa análise preliminar. Isso também não desclassifica o projeto. No entanto, a gente vai estabelecer ainda, do ponto de vista operacional, quais são os prazos para isso, porque a gente vai divulgar o edital divulgar o resultado final conforme o edital, e não pode simplesmente, por exemplo, a instituição deixar para enviar em 2017, vamos dizer assim, um projeto para celebrar com a OPAS. A gente vai, nesse sentido, será estabelecido a lógica operacional para estabelecer qual o prazo que tem para enviar, etc. Isso. E aí eu acho que talvez nessa questão dessa preocupação de desclassificação, né, eu acho que nesse momento inicial, assim, a gente tem essa homologação no dia 18, então onde tem esses critérios que a Luísa falou, isso pode desclassificar, sim, nesse caso, né, e tem também o compromisso da avaliação entre pares, eu acho que o Felipe falou um pouquinho aqui no começo, que a gente também tem, então, o compromisso da avaliação entre pares, né, que é todo autor precisa avaliar outros 5 projetos, de outros autores de outras regiões do país, isso também pode desclassificar. Então, só um lembrete que às vezes Natal, Ano Novo, aí vai ter um processo que vai ser para janeiro, né, do dia 4 de janeiro ao dia 4 de fevereiro. Então, é também importante o pessoal ficar atento, que é possível algumas formas de desclassificação. É bem importante, né? Isso, porque então, isso é obrigatório. Por que é obrigatório? É uma boa pergunta. Por que é obrigatório, então, que eu avalie outros projetos? A etapa de avaliação entre pares, ela não é simplesmente uma coisa figurativa, né? Ela é fundamental para que a gente tenha um processo de avaliação que não seja baseado só numa comissão de expertos, como a gente costuma ver, por exemplo, na maior parte dos editais. A ideia é que todo trabalhador que inscrever um projeto, ele também tem capacidade de avaliar o projeto de outras pessoas. E esse processo de avaliação do projeto de outras pessoas é também uma possibilidade de conhecer o que é que outros lugares estão pensando. Então, eventualmente, quando eu for avaliar o projeto que, por exemplo, a Luísa inscreveu, vamos dizer, né, hipoteticamente, eu vou repensar um pouco do que é que eu inscrevi lá no meu projeto, ter ideias novas, trocar com a Luísa, mandar um comentário para a Luísa e falar assim, Luísa, aqui eu estou pensando em fazer uma coisa, dá para conversar. Então, esse processo é um processo muito importante. É por isso que essa etapa é uma etapa obrigatória. E no caso daqueles autores que não avaliarem os outros 5 projetos que estão colocados, também poderão ser passíveis de desclassificação. Isso. Só lembrando que é só avaliar do jeito que você enxergou o projeto. Não pode, bem ou mal, a sua decisão, né? Porque às vezes as pessoas ficam com esse receio, né? De acordo com os critérios do edital, né? A gente vai estar apoiando os autores para fazer isso também aí no mês de janeiro. Então, assim, não se preocupem, estaremos aí no apoio, resolvendo dúvidas com todas. A gente vai mandar orientação, vamos mandar e-mail, já estamos com tudo vamos mandar sinal de fumaça. Então, tem toda uma organização nossa aqui, porque, assim, para nós é muito importante que quanto maior o número de projetos, mais interessante, porque o processo vai ser mais rico. Porque, para além do financiamento em si, a gente entende que já tem vários lugares que estão se mobilizando e, eventualmente, vão desenvolver o projeto, independentemente, inclusive, de ter ou não recurso, né? Porque já desenvolvem essas atividades. Então, muitos projetos, por exemplo, são projetos de atividades que já são desenvolvidas, tem um coletivo num determinado lugar que desenvolve uma atividade e está inscrevendo um projeto para poder receber um apoio, um financiamento do Ministério da Saúde para aumentar ainda mais esse desenvolvimento do projeto, da atividade que já é desenvolvida no local. Isso aí, então, o que será que vai dar para a gente inventar com essa avaliação entre pares, né? Então, assim, acho que também é isso, a gente vê o que essas conexões aí entre os autores vai produzir. A gente está curioso para ver o que dá para a gente ainda inventar e inovar que não está programado, né, no SUS por dentro do InovaSUS. E aí eu vou para a última pergunta agora, então, que é a pergunta da Rosa. E aí, a gente vai começar, então, o processo de encerramento, certo, gente? A Rosa está perguntando o seguinte, ela gostaria de saber se para concorrer ao prêmio é só adicionar um relato na plataforma da comunidade de práticas ou se há algum espaço específico. Então, Luísa, tu quer começar falando para a gente sobre isso? Olha, é bem importante ficar atento a esse espaço, porque é um relato na comunidade de práticas, mas é um relato que tem perguntas que são específicas do Inova. Então, se você escreveu o seu relato lá na comunidade de práticas, querendo escrever no Prêmio Edital InovaSUS, e as perguntas que você respondeu não foram iguaizinhas àquelas que estão no edital, quer dizer que você não escreveu no lugar certo. Então, precisa inscrever de novo. A gente está buscando essas pessoas também. O Dijon está conversando com essas pessoas na comunidade, falando, olha, era para o Inova que você queria inscrever, então precisa fazer em outro lugar. Que outro lugar é esse? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer fez logo na comunidade de práticas, né?
Aí tá lá com a sua fotinha lá em cima. Aí vai acessar lá em cima o CDP+. Clicou nesse CDP+, aparece eventos. Na hora que clicar no eventos, você já vai abrir de cara todos os eventos que estão acontecendo no Inova. E aí, o primeiro todos os eventos que estão acontecendo na comunidade de práticas, o primeiro é do Inova SUS. Aí você vai entrar nessa página. Lá nessa página, você vai ver, você tem o edital, você tem perguntas frequentes, você tem os vídeos, e você também tem um PowerPointzinho que é o passo a passo da inscrição, né? Então, vai passar, você pode ir passando, cada passinho tem lá o fluxozinho, cada coisinha que tem que fazer. Aí logo embaixo você vai encontrar lá também, faça a sua inscrição. Você faz a sua inscrição, preenche os seus dados, os dados da instituição, insere o termo, envia essa inscrição. Aí você vai ter um número de inscrição. A partir daí você vai fazer o seu relato por dentro dessa inscrição. Aí seleciona uma das modalidades do Inova SUS, se é a modalidade de integração ensino e serviço ou de educação permanente, e aí abre o relato com as perguntas iguaizinhas a que estão lá no edital. Aí é só preencher todas, responder, colocar a foto e solicitar a publicação. O documento. Aí pronto. E vocês poderiam perguntar assim, mas por que eu não posso ir direto escrever o relato? Porque a gente vai precisar de outras informações além do relato de experiência. Então tem essa questão das perguntas que o Luísa falou, mas tem um conjunto de informações que são solicitadas antes de vocês irem escrever o relato. Justamente nessa página do evento Inova SUS dentro da comunidade de práticas, tem um conjunto de informações que são solicitadas para identificar a instituição, né? Anexar a declaração que a Luísa já citou, que é necessário anexar. E aí, depois de preencher esse conjunto de informações, existe seleção da modalidade 1 ou da modalidade 2 para poder inscrever o relato e ter todo o processo de resposta às perguntas que estão postas para a construção do projeto. Tá? Lembrando que todos esses caminhos estão facilitados. A gente tem divulgado no Facebook, a gente tem divulgado no site da CEGETS. Então, usem um buscador, procurem Prêmio Inova SUS Gestão da Educação. Vocês vão achar no site da CEGETS, no portal do Ministério, o link direto para poder ir para a página lá do evento na comunidade de práticas para facilitar esse caminho. Não estou achando esse tal CDP+, esse tal espaço de eventos. Usa um buscador, procura Prêmio Inova SUS, procura pelo site da CEGETS, procura pela comunidade de práticas Inova SUS, vocês vão encontrar. Então, tem várias maneiras de chegar ao mesmo lugar, que é o lugar correto para poder fazer a inscrição do projeto. Isso aí. Então tá, vou agradecer a presença de vocês, lembrar, né, então, os nossos canais de comunicação, e que o Felipe também estava retomando, a gente tem o tutorial lá na comunidade de práticas para inscrição, a gente tem as perguntas e respostas frequentes, né, então entrar lá, a gente tem a comunidade de práticas, qualquer coisa, dá uma perguntada lá que a gente está respondendo. A gente queria lembrar, então, que a gente está nos últimos 4 dias na inscrição, e a gente tem um tchau, então, da equipe aqui. Estamos nós aqui, mas tem uma grande equipe trabalhando para que esse prêmio possa estar acontecendo dessa maneira, com esses aspectos inovadores, com tanta gente envolvida. A gente está aqui em Brasília, gente que não está. Então, esse vai ser um pouquinho do pessoal aqui que vai chegar para dar um oi e um tchau, na verdade, e lembrar, o pessoal está ocupando aqui a sala, então, para a gente começar a dar um tchau para você, se despedir dessa grande primeira etapa do Prêmio Inova SUS. Lembrando, pessoal, que os últimos dias, né, a Carol falou, hoje é quinta-feira, a gente tem sexta, hoje, né, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Nossa equipe, inclusive, está mobilizada para poder apoiar vocês mesmo durante o final de semana, tá? Então, tanto se tiver alguma dificuldade técnica, a gente tem um bate-papo lá na comunidade de práticas para poder apoiar vocês, dar suporte, a questão da curadoria. Então, estamos todos mobilizados para apoiar vocês, porque a gente quer que o máximo de projetos consigam se inscrever de fato, passarem pelo processo da curadoria. Então, ainda tem até a quinta-feira da semana que vem para poder fazer ajustes e adicionar coisas que vocês considerarem necessárias no projeto.
E aí, no dia 18, a gente vai publicar todos os projetos que tiverem sido homologados, ou seja, que cumprirem as regras mínimas do edital. E a partir daí, qualquer pessoa do Brasil vai poder ver o projeto de vocês. Isso é um ponto importante. No dia 18, todo mundo pode ver, né? Porque por enquanto ninguém tá vendo. E trocar uma ideia. Então, a gente tem o César que entrou aqui, eu pedi para ele dar um oi, dar uma baixadinha. Ele é um dos nossos curadores aí, deve ter um pessoal que está conversando com ele aí. E tem mais um pessoal que está entrando aí. Pode entrar, pessoal. que também vai dar um tchau para vocês aí, que está participando desse processo super engajado. Então, ó, o pessoal está dando a festa já. Então, a gente vai finalizar, pessoal. Obrigada pela participação. O pessoal aí, tem curador, tem pessoal da equipe aqui. O pessoal dá uma baixadinha aí pra gente dar um oi, que a nossa aniversariante está aqui também. Nosso pessoal. Tchau, pessoal. Boa sorte. Gente, não só, eu queria só aproveitar, Carol. Eu publicamente para dar os parabéns a toda a equipe que está aqui presente, especialmente a Carol, que mediou esses vários bate-papos que a gente fez, né? A gente é um tanto de trabalho, mas é muita dedicação que toda essa equipe tem para que esse edital dê certo, para que a gente possa apoiar o desenvolvimento do projeto de vocês. Então, eu vou pedir aqui, não dá para pedir uma salva de palmas para vocês, então, vou pedir que...